como a Piedade estava antes daquele áudio, e se foi houveram algumas mudanças após aquilo, e se acabou sendo benéfico, porque chamou a comunidade para a responsabilidade de botar o carnaval para a avenida. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Chegamos a mais um episódio do Capixabices, hoje com a mais querida de Vitória, com a Unidos da Piedade. Mas antes da gente começar, é bom sempre lembrar dos nossos patrocinadores que ajudam esse podcast a acontecer, ajudam a nossa equipe a botar esse episódio no ar. Então agradecer mais uma vez ao Gatão Bergril, do Tim, da Renata, e a Vista Baiô. Hoje estou usando camisa aqui da Baiô. Lembrando que tem cupom de desconto no site, com 20% de desconto em todas as peças. A Elis liberou pra gente, é só digitar o cupom lá, Capixabices 20 off, que todo mundo vai ter direito a desconto. Bom, lembrando também, se inscrevam, curtam o nosso canal, sigam a nossa página no Instagram. Isso ajuda muito a crescer, a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você. Então, façam isso, divulguem para seus amigos. Agora, vamos começar a falar da Unidos da Piedade com a Maria Anitta, vice-presidente da escola. Nós já estamos na reta final, né? Uma semana do carnaval, aliás, né? O carnaval já teria acontecido. Mas mesmo na correria, correndo para fazer almoço, tenho que ir para o barracão lá para o ateliê da Gama Rosa, mas a gente sempre é importante, né, parar e falar um pouco da nossa história. Sim, sim. Bom, vamos começar um pouquinho lá atrás. Conta para mim como é que você começou a frequentar a Piedade, se é uma coisa familiar, se veio dos seus avós, seus tios, conta para mim como é que foi. A história com a Piedade é desde sempre, né? Porque a minha mãe já desfilava, né? A história da minha família, a família da minha mãe sempre desfilou. Teve uma época que tinha muito preconceito contra as escolas de samba, né, por ser de periferia. Então, uma época a família dela, né, impediu ela e as irmãs desfilarem, assim como outras famílias. E quando eu era criança, a gente tinha uma certa dificuldade, assim, né? A gente ia para um ensaio e ficava lá assistindo, eu encantado com a porta-bandeira. Eu falei, gente, como que ela não cai? Porque ela rodava, e sabe, aquela coisa bonita rodando. As baianas, né, que tinha ensaio de baiana na época, né? E as aulas coreografadas me chamavam muita atenção. E eu achava que o mundo tão distante para mim. E à medida que a gente foi, né, ficando adolescente, jovem, a gente começou a se envolver. Aí me envolvemos numa ala da escola de samba. E eu era chefe de uma ala. Minha mãe ficava danada porque a gente enchia a casa de gente. A gente não tinha dinheiro, ninguém tinha. Era uma coisa meio que artesanal, da nossa conta, assim, sabe? Mas a gente ficou, acho que uns 5 ou 6 anos com essa ala e minha mãe todo ano falava, ano que vem não quero essa confusão na minha casa, mas ela mesma... Todo ano tinha. Todo ano tinha, ela servia café com bolinho, a gente era uma família muito pobre, mas o café com bolinho de chuva sempre teve para quem estava lá. Então, assim, eu sempre fui desfilante. Até que um ano, né, a escola teve problemas com a comissão de frente e a gente entrou, né, a minha ala, que era uma ala, depois foi uma ala muito pequena só de meninas, todo mundo muito jovem, bonitinhas, né, corpinho em dia, com a fantasia bonita, comprada por nós mesmos, bordada à mão, aquela coisa bonita, paetês, né? E aí a gente foi para ser comissão de frente, na época não tinha tanto, porque a comissão de frente não era tão elaborada, né? E a partir daí a gente começou a sentir parte mesmo, sabe? E aí, em outras eleições, a gente começou a participar mesmo do debate da eleição, sabe, pedindo voto, escolhendo direitinho quem que ia gerir a escola, até que desde 2000 eu já estou há 4 gestões, né? 4 ou 5 gestões na escola. E aí, né, fui convidada, né? Comecei a ser convidada para fazer parte como secretária executiva, primeira secretária, né, no início, e a gente vai se envolvendo e vai vendo o que é de verdade estar dentro de uma escola de samba, né? Lá atrás, as suas dificuldades eram muito para fazer fantasia, mas aquele grupinho que era só seu. Sim. Hoje, como vice-presidente, você tem, vamos botar, desfilantes, 1.800 pessoas, mas você carrega uma comunidade inteira nas costas como vice-presidente. A responsabilidade é muito maior, né? A responsabilidade é muito grande, porque, assim, primeiro que eu me sinto... Eu falo que a escola
assim, eu integro a história me integra. A Uhum. escola me integra como parte da minha história de vida. Uhum. Minha, da minha mãe, dos meus filhos, né? Então, assim, eu tenho histórias muito fortes, assim, que não vou falar aqui porque envolve, né, o nome de outras pessoas, assim, de significativa mesmo dentro da escola em relação à questão de doença, de depressão. Então, ela cada vez mais, ela faz parte de mim e eu parte dela. Uhum. Então, e quando você entra, que a gente acaba desfilante é bom, você vai lá, desfila, fica feliz. Agora, Aham. diretoria, vice-presidência é uma coisa louca, Uhum. que você vê de todas as dificuldades que as escolas, principalmente as escolas de Vitória, têm. Uma escola com uma Piedade que não tem quadra. A Piedade é uma escola sem quadra, que ensaia numa praça. A praça é aberta para a gente não tem problema, mas você não pode cobrar um evento, você Uhum. não tem uma portaria, né? Então, é muito, muito difícil. Uhum. É uma escola de tradição que você não pode levar, você tem que trabalhar. A escola tem que lembrar que ela é comunidade, que é uma escola de, né, É povo mesmo, né? é povão, né? Então, esse ano a gente está voltando inclusive com a ala da comunidade para trazer o povo de volta, que a gente deu né, acabou afastando por um tempo. E meu papel na escola é ser comunidade nessa Uhum. escola, né? Eu não tenho É esse você a papel voz de da tradição ali, tradição. lógico, não a tradição, né? Pensando que a escola tem que ser o que ela era no passado, Uhum. só aquilo, mas a gente tem que garantir a presença dos nossos baluartes, que eu já me sinto Com uma baluarte certeza. também, né? Do baluarte, daquele chão que fundou a escola, e também acolher quem está chegando, porque quem está chegando vem com ideias novas. Eu me sinto, né? Uma parte lá e uma parte É aqui. lógico. Infelizmente, a violência e a piedade, elas acabam convivendo muito próximas lá no morro. A gente vê muitas notícias que não são tão positivas assim. E eu acho que a diretoria ela tem um papel muito importante na vida de muitos jovens. Sim. E eu falo isso não só pela Piedade, mas falo aqui pela Novo Império também, que tem um envolvimento muito forte com a comunidade. Na semana retrasada veio o Arthur, da Imperatriz do Forte também, que é uma comunidade dentro do Forte. Vocês têm alguns projetos sociais que são bacanas. Eu acho que vale a pena você falar aqui. Sim. Eu quero lembrar, assim, eu acho que o projeto mais importante, que eu nem sei se eles se dão conta disso, é a bateria. A bateria é o maior núcleo, né? A gente fala que é a maior ala, né? Uhum. E ali está a comunidade, né? Eu me arrepio quando eu falo. Porque, assim, ali você vê os meninos, né? Eu sou mãe de 3, né? Uhum. Minha filha mais velha já foi por muito tempo comissão de frente, hoje ela está vivendo um luto aí, está um pouco afastada. Mas está lá com a ala da comunidade, cuidando da ala da comunidade. E o Vinícius é ritmista, né? Ele é ritmista. Então, assim, a gente se vê ali naquela bateria, do coração da bateria. É difícil, porque é o maior grupo da... É muita gente, né? A gente tem 200 ritmistas, 200 né? ritmistas. E muita gente querendo entrar ainda. Então, as oficinas, eles trabalham com oficinas. E quem faz a oficina são os meninos de lá mesmo, né? É o diretor, né? O diretor, né? O nosso mestre de bateria, que é o Tereu. O Tereu, hoje é o filho dele que está lá pequenininho, né? O Ícaro e a menina. Mas o Tereu a gente tem mais de Tereu pequenininho lá tocando, sabe? E hoje ele é mestre. Então isso é a escola de samba, né? E esse projeto da bateria, ele garante, né, a participação dos meninos, permite que os meninos se vejam dentro de uma agremiação importante como a Piedade. Isso faz uma diferença muito grande na vida deles. A gente tem histórias do passado muito importantes, tem histórias de violência, mas as histórias de violência não são mais importantes do que as histórias de sucesso. Com certeza. Que a gente tem, né? A gente perdeu alguns, né? Infelizmente, por um tempo, mas a gente tem a bateria como nossa grande, né? O grande projeto da escola, né? Porque eles começam ali nas oficinas, nem todo mundo que está na oficina consegue chegar, né? Mas é normal, isso faz parte do processo, exatamente. E a gente também teve projetos desse período pandêmico, né? A gente teve muito projeto com cesta básica, captação de recursos, né? A diretoria captou recursos para liberar a cesta básica. E foi muito interessante que a gente primeiro atendeu os ritmistas, o pessoal mesmo que mexe com alegorias, né? Mas a gente conseguiu atender pessoas, inclusive, que não desfilam, como pessoas de igrejas evangélicas, depois que a gente observou a necessidade
e conseguiu atender. Então, a escola de samba ela é muito importante, né? Nós, como sambistas, a gente leva pedrada o ano todo, né? A gente Exatamente. leva desaforo, leva... E na pandemia, acho que todas as escolas mostraram que não é só naqueles 3 dias de Sim, desfile, sim. é muito mais do que Não, no caso de vocês, ir pra praça, fazer ensaios. É muito mais do que aquilo tudo. Envolve família, envolve crianças que às vezes estavam com fome na pandemia e a Piedade exatamente. conseguiu levar o alimento para casa dela. Exatamente. A gente. E tinha diretor, né? Tinha diretor, foi os diretores que organizaram a relação das famílias que iam receber. E tinham famílias que chegaram para mim e falaram, Maria Anitta, eu não. Esse mês eu não estou precisando. Vê alguém, sabe? Isso, eu sou assistente social, né? Então isso emociona, isso é assim, faz você acreditar no ser humano, né? Além de, né, a gente também é cristão e tudo, né? Mesmo quem não é, né? Tem pessoas que congregam outras religiões. Mas assim, você fica tão feliz porque você é a fé no ser humano mesmo, poxa vida, né? Pô, não estou precisando, dá para outra família, Sim, né? sim. Ou tem gente que tira, na minha casa tem muito arroz, eu não quero esse arroz, dá para quem precisa mais. Então é isso, é a comunidade e a piedade, ela faz parte disso, né? Então eu falo que a nossa história de sucesso, elas superam a violência. Isso a gente não tem dúvida. Agora vamos lembrar um pouquinho dos carnavais passados lá. Antes do período do sambão, dos desfiles pararem, a Piedade era uma grande potência, uma referência quando se dizia de escola de samba. Sim. Mas depois que houve a parada, que voltou, teve os desfiles não competitivos, depois a disputa, infelizmente a escola ela deu uma caída de produção. Isso aconteceu também com a Novo Império, isso aconteceu também com a própria Pega no Samba, que se tornou uma outra. Mas eu queria falar como que é fazer, como diretor, como vice-presidente, fazer que os componentes, que não são tão jovens, não são tão velhos assim, relembrem aquela Piedade competitiva, aquela Piedade que brigava por título todo ano, para tentar voltar novamente a brigar por título. É assim, porque a história ela está na comunidade, né? A gente tem o Mestre Edu, a gente tem o seu Haroldo, o Fino, O Papo. o Pafurado, né? A família dele inteira, a Marlene, que é esposa de um dos fundadores, né? Era uma baiana falecida já há um tempo, né? Ela era a chefe das baianas, foi chefe das baianas por muito tempo. Então essa história ela sempre esteve presente. Ela sempre esteve presente na comunidade, né? Então, assim, esse ano, nós inclusive, nós íamos recontar, né? Repaginar um pouco a história do último título. Né? A gente está, na verdade, a gente está um pouco falando, né? Mesmo não trazendo mesmo Sua Majestade o Café, né? Que foi nosso último título. Nós estamos falando do café e a gente está tentando trazer um pouquinho daquilo que foi nosso último campeonato, né? Foi inclusive na Reta da Penha. Mas assim, o Mestre Tereu, aqueles meninos que estão lá, todos eles conhecem essa história. E assim, eu sou meio ruim de data, né? Mas nós já temos um tempo, estamos vindo uma caminhada boa, desde o presidente Robson, depois Edivaldo, depois o Valdeir, né? A gente tem vindo uma caminhada muito importante de resgate, né, dessa história da escola. Por um tempo eu, né, posso dizer com tranquilidade que nós ficamos um pouco afastados, né? Mas eu penso até que foi preciso um pouquinho, não ficar afastado. Foi necessário foi necessário refazer a escola. Por um tempo a gente teve que recomeçar mesmo, recomeçar. Uma reconstrução, né? Uma reconstrução de uma forma, inclusive, que não foi, a gente não concordava muito né, com a forma como estava sendo feita, né? Diretoria com posturas muito rígidas, né? Porque é uma escola de samba, é uma agremiação e você não pode, você tem que ser maleável, tem um regimento, mas você não pode, isso é assim, eu não posso conversar. Não, não tem como conversar. E a gente seguiu numa linha muito dura no início. Mas aí depois, a própria diretora, o presidente, fomos vendo que não dá para ser assim. Eu sempre faço o papel de, não, vamos ouvir, eu sempre sou meio mãezona, né? Vamos ouvir, e a gente foi conduzindo, assim, hoje a gente tem uma escuta boa. E assim, a gente perdeu algumas pessoas que foram inclusive para outras escolas, mas as pessoas estão voltando.
Mas é porque essa história ela sempre esteve presente. Mesmo os meninos, acho que o Matheus, acho que ele tem o mestre Tereu, deve ter 25 anos. Né? Ele não era nem nascido. Uhum. Meu filho que é ritmista também não, meu filho tem 30, 31. Também não tinha nascido ainda. Mas eles conhecem essa história. Todos eles conhecem a história. Sabem como é que começou a piedade. E sabem que a piedade é fator de união. Mesmo quando a gente estava naquele período de violência, né? A gente lembra que as pessoas tinham medo, né? Ah, eu não vou no tal bairro, né? Fulano, eu sou da Fonte Grande, não vou, tenho medo de ir na Piedade, quem é da Piedade tem medo de ir na Fonte Grande, mas quando começa os ensaios a gente se junta. Uhum. E a Piedade, ela é esse fator de união, né? A gente teve um prefeito um tempo atrás aí, que ele falava assim, que foi inaugurar, acho que a escola lá, ele falou, traz a escola de samba, que ele de fora, ele viu que a escola de samba era um fator de união. Então, assim, esse fator de união faz com que as escolas ele existe porque a história da escola está ali. A história ela permeia, né, a história dos bairros, né? E a gente teve alguns vídeos que foram gravados contando a história, né? Teve acho que a primeira turma de rádio e TV da Vasco Coutinho, lá de Vila Velha, um menino, eu me surpreendi porque ele era amigo do meu filho que é da MUG. Ele veio e escolheu a Piedade. Ele desfila na MUG, ele escolheu a Piedade para contar a história. Né? E aí, assim... Então, esses vídeos que tem projetos do próprio Jocelino, tem do Renato Santos, que contam a história. E isso aí fortaleceu muito. A manutenção dessa história, né? A trajetória, né? Dessa trajetória que chega até eles hoje, né? Sim, e até porque, infelizmente, as pessoas elas vão falecendo, né? Então, se não deixar registrado, uma hora vai acabar se perdendo. Então, registrar toda a história é muito importante para qualquer agremiação. Não tem como... A gente... eu gosto... Eu sou militante do movimento negro, a gente fala dos griots, né? Eu já estou sendo uma agora, né? E aí a gente fala que a gente ouviu muito essas histórias, né? A gente ouviu, o seu Haroldo conta, o Edu conta, cada um conta de um jeito, a Marlene contava a história dela. Hoje a gente fala que tem uma griot jovem, que eu gosto muito da Yamara. Yamara, ela lembra de coisas que eu não lembro, né? A gente tem a mesma faixa etária, mas ela lembra de coisas. Então, assim, essa história, que a história primeiro ela é oral, né? Depois ela vai sendo escrita, mas ela precisa ser... Sim, alguém precisa contar. Alguém precisa contar e registrar, né? Então, assim... Eu acho que o que manteve essa escola viva até hoje, apesar de alguns momentos ela, né, declinou um pouquinho, mas hoje ela está muito bem, apesar de uns áudios que circularam por aí, nossa escola está muito bem. Nada diferente do que aconteceu nos anos passados. Que no final, a correria no final, porque a gente depende do recurso, né, público, né, do recurso do poder público para garantir, porque a gente... Todas as escolas dependem, só a Piedade, né? Mas ela sempre se manteve por conta da garra, né? Na verdade, hoje o povo desceu e está lá no ateliê. Tem uma escala de gente trabalhando. Essa é uma característica da Piedade também, da gente ver sempre as mesmas pessoas trabalhando. E acho que as escolas de comunidade têm essa característica, né? Piedade é assim, né? Sim. Hoje a escola tá nos barracões, né? Tá no barracão pesado, tá no ateliê, né, mais leve lá da Rua Gama Rosa. E quando no momento final, quando a escola percebe a dificuldade, a comunidade desce, né, e vai ajudar a escola e vai fazer. A gente faz aqui muitas perguntas vindas pelo Instagram. E uma delas foi sobre o fato que aconteceu do áudio. Uma não, foram 2 pessoas que perguntaram. Sim. Quero que você, resumidamente, dê uma contextualizada pra gente, como a Piedade estava antes daquele áudio, e se foi houveram algumas mudanças após aquilo, e se acabou sendo benéfico, porque chamou a comunidade para a responsabilidade de botar o carnaval para a avenida. Olha só, a Piedade, ela não estava nada diferente dos anos anteriores, né? Nós pegamos, investimos tudo que a gente tinha, inclusive dinheiro nosso, né? Dinheiro dos diretores, para poder fazer a alegoria pesada, que são os carros, né? Que é onde demanda mais dinheiro. É onde o dinheiro vai, né? Porque a gente traz pessoas de fora, tem que contratar profissionais, né? Técnicos mesmo. E aí foi 1 dia e meio que a escola ficou parada. Não teve nada diferente disso. 1 dia e meio, 2 que ficou parada.
E assim, eu vou ser sincera, eu achei desnecessário sabe, a Uhum, circulação daquele áudio podia ter sido mandado para o presidente, para a vice, para a executiva, uhum. porque acabou que eu acho que as coisas que foram faladas da escola foi como se parece que a escola, a impressão quando eu ouvi, parecia que a escola estava deixando as coisas, sabe, estava A abandonada. primeira vez que eu ouvi o áudio, eu fiquei surpreso, porque como tô no Barracão da Novo Império, que a gente é do lado, nós somos vizinhos, lá Sim, no Tancredão, não é o que tava dizendo naquele áudio ali. Teve os dias que ficaram parados, como você falou, mas a Novo Império também teve dias que ficou parado. Mas foi uma estratégia da própria diretoria, porque o dinheiro ele vem, mas ele acaba, gente. Não é o sim, tempo todo que as escolas têm dinheiro. Então eu fiquei muito surpreso, aí eu ouvi novamente e pensei, poxa, acho que tem muita gente que da Piedade que deve estar chateado com o que aconteceu, porque não condiz 100% com a verdade aquele áudio. com certeza. E assim, como eu sou assim, eu sou doente, né? Eu sou uma pessoa que é assim, a piedade e a minha história se misturam. Então eu fiquei muito assim, muito chateada com isso e inclusive, né, a contratação da pessoa. Eu tive muita importância, né? Eu insisti para que fosse contratado pela história e tudo. Fiquei muito chateada, mas assim, a comunidade não está lá ajudando por conta desse áudio. A comunidade já ia ajudar, porque no Uhum. Como final, sempre como ajudou. sempre, você conhece, você, né, é do mundo do samba, a escola sempre teve esse apoio. Uhum. A gente perdeu um pouco o apoio em momentos do passado, por conta de posturas da diretoria, mas hoje não. Valdeir é uma pessoa que foi criada lá no Morro da Fonte Grande. Uhum. Eu sou da Fonte Grande, parte da diretoria é da Fonte Grande, baianas, né? Então a gente tem essa história e as pessoas vão, né, vão pedindo, todo mundo vai pedindo. A ala da comunidade é uma ala que a própria, que os desfilantes vão fazer. Uhum. E assim, então assim, não houve, a gente estava aguardando mesmo o montante de recursos chegar e chegou, acho que na segunda-feira ou na Isso aí, na terça o segunda. dinheiro entrou. E aí, como voltamos, né? Voltamos, contratamos mais pessoas, mas que já era o planejamento da escola. A diretora de barracão que tem lá, ela é muito organizada. Nós deixamos lá, ela trabalha igual uma louca, ela chega lá 8 horas da manhã ou até antes, só sai de lá 10 horas da noite, vai em casa fazer alguma coisa e está voltando. E a gente só conseguimos avançar porque tem pessoas de responsabilidade lá cuidando daquilo ali. Tem ano que a gente tem roubo no barracão. Uhum. Esse ano a gente está com vigilância, inclusive gente dormindo, gente passando o final de semana, pagando mesmo, porque as pessoas Uhum. precisam receber, que não Sim, são sim. pessoas desempregadas. Mas assim, mas que eu achei desnecessário. Uhum. Agora, todos os representantes de escola que vêm aqui, eles batem sempre na mesma tecla de que o dinheiro que vem, tanto governamental quanto municipal, não dão para fazer um carnaval competitivo. Isso é uma fala de todos os representantes. Como que a Piedade se apega para poder fazer um carnaval competitivo? Vai em busca de patrocinadores, de apoiadores, de amigos da Piedade? Como que é De isso? tudo De isso, tudo isso. tudo isso junto. E esse ano, assim, nós temos ajuda, temos alguns patrocinadores. Uhum. Não é uma escola que tem pouco patrocínio, sabe? Nós estamos com um projeto de começar a captar recursos, né, no meio do ano. A gente fez isso para esse ano, Uhum. só que por conta dessa indefinição da data do carnaval Afastou muita e o gente. momento pandêmico, né? Eu sou trabalhadora de saúde também, Uhum. então eu também fiquei muito preocupada, né? Porque nós não sabíamos como é que estaria o mês de abril, né? Em questões, né, sanitárias. Então, assim, muita empresa que patrocinou o último carnaval não patrocinou, não liberou nenhum recurso. A gente conseguiu o apoio de alguns grupos, né, inclusive sindicatos, alguns grupinhos, mas pouco recurso. Uhum. Eu acho que a gente não conseguiu nenhum patrocínio de 10 mil reais, foram Uhum. todos pouquinho. Uhum. E assim, e eventos, né? Alguns eventos que a gente faz, mas que acabam que garantem mais o pagar coisas assim pequenas, né? Uhum. Que seja um almoço, que seja o vigilante que você acabou de falar, que seja alguma outra Exatamente. mão de obra, A gente faz, mas nada muito. a gente fez duas feijoadas. A primeira a gente conseguiu, né, um valor legal. Uhum. A segunda já nem tanto, porque a gente estava saindo daquele momento pandêmico lá da Ômicron, né? Uhum. Quando a gente faz algum evento junto com blocos, né? E aí a gente consegue levantar. Mas esse ano, até para esses eventos aí foi difícil, que as pessoas não estão querendo muito. Estavam em dúvida se iam, se não iam, com Uhum. medo mesmo do momento, né? Da questão de saúde.
Vender fantasia também esse ano está mais difícil. A gente tinha um valor, né, que a gente tinha estipulado lá, um valor menor do que no carnaval passado. Uhum. Fomos abaixando. Hoje a gente está fazendo uma promoção aí para entrar dinheiro e a gente pagar esses custos finais aí. Porque... A indefinição de data, juntando com a Omicron que veio, afastou muita gente. E ainda mais por ser período de quaresma. Exatamente. Eu estou levando um pouco sabe, estou sendo um pouco criticada, porque eu sou católica praticante, sou catequista, né? Eu trabalho com formação de crianças, celebro na igreja, que não tem padre, eu celebro. Mas assim, eu não vejo diferença, porque é da comunidade, né? A escola é da comunidade, a igreja é da comunidade, sim. As crianças também estão lá no desfile, as famílias estão lá também. Mas assim, a gente sempre, quando a gente fala do desfile, tem pessoas que torcem meio o nariz, fica, né, não falam muita coisa, porque se falar eu tenho resposta, né? Mas eu tô sendo assim, mas tem gente que não vai desfilar, sabe? Sim, tem gente que não vai desfilar porque, né, a pessoa mais velha traz aquela coisa, né, que aparece uma coisa mais pesada, que é pecado, e a gente hoje entende que né, não é nada disso, a gente... faz parte, né? Tudo isso faz parte da vida, da comunidade, né? Com certeza. Agora vamos especificamente de 2022 do enredo, a gente vai falar um pouquinho. Por que ir ao Rio buscar o Jorge Caribé para fazer esse enredo? O Caribé, ele tem uma história muito, muito bonita, né, no Rio de Janeiro, principalmente com esse tema café. Né? Nós ficamos observando o trabalho dele em outras escolas, né? E ele é um carnavalesco que trabalha muito a questão afro, e a gente queria trazer o café, porque o primeiro enredo ele foi muito voltado para a corte, né? Para quem trouxe o café, e falou pouco dos trabalhadores, né? Dos negros que, né? que trabalharam muito, que sacrificaram. E a gente observando o enredo dele, né? Ele já tinha tido na Novo Império, tinha tido uma experiência boa com ele, né? Foi o ano que a Novo Império caiu, que ele conseguiu... ele fez 2016, ele subiu com a Novo Império. O melhor desfile da Novo Império, o desfile foi maravilhoso, e a gente pensando nisso tudo, e a gente queria mudar. A gente, né, vinha com carnavalesco que a gente gostava muito também, ele fantasias com mulheres impecáveis, né? E já sabia como lidar, né? O carnavalesco anterior. Agora ele está com a gente. Exatamente, mas a gente queria mudar. A gente queria mudar um pouco, né? Trazer alguém mais próximo da negritude, isso aí, mais próximo das questões sociais também, que a Piedade vinha também com os enredos, que não discutia muito os momentos que a gente estava vivendo, né? Enredos maravilhosos, como Gato, como Flores, né? O próprio São Francisco, ano passado, no último carnaval, né? Que a gente achou que ia trazer uma questão mais social, mas ficou... A gente precisava falar um pouco de nós mesmos, né? E a gente está falando esse ano nós estamos falando de nós mesmos. Então, o Caribé foi por isso. Além dele ele é muito bom. Ele é um carnavalesco de muita qualidade, uma pessoa que tira do nada, né? As experiências dele com Série A no Rio são muito benéficas para o Grupo Especial de Vitória. Exatamente. Então, assim, foi por isso, né? E na época também a gente estava com... Não tinha muita opção em Vitória, não, né? Mas a gente está identificando algumas pessoas que acho que Vitória tem que produzir. Tem que, né? As pessoas têm que começar a se colocar, porque a gente faz carnaval tão bonito e a gente precisa, né, produzir os nossos... Talvez, né, uma identidade mais capixaba, mais capixaba, né? Que de repente, se fosse, não teria acontecido, né, essa questão desse áudio. Se ele conhecesse de verdade, né? Queria saber que a gente dá conta, né? É verdade. No final, tudo dá certo. No dia do desfile tá lá, acontece. Aí, dá uma resumida para mim no enredo, como é que vai ser... se relembra muito o ano do título, ou se vocês vão pegar uma outra vertente, vamos bater esse papo aí. O enredo desse ano, a proposta primeira era da gente, né, fazer uma releitura, mas trazendo muitos elementos do carnaval, né, de 1986. Mas aí nós pensamos menos nessa coisa, né, que tinha muita corte portuguesa, né, muito europeizada, né? A gente falou, não, nós queremos falar do nosso povo, a gente quer um enredo que resgate a história, né, da comunidade, do último título, né? E aí a gente até, a princípio, a gente queria o outro samba, o samba mesmo, o samba de 1980. O samba original. Né?
Porque quando os meninos tocam samba, em rodas de samba, nos bares, a comunidade toda se arrepia, toda. Aquilo mexe muito com a gente, aquele samba, né? Sua Majestade do Café. Quando bota o som na voz de Pafurada, então as pessoas vão à loucura. Pafurada é o nosso maior ícone, Sim, né? sim. Dá trabalho, mas ele É um ícone do carnaval, do né? carnaval, né? Assim, e nosso, né? E da piedade. E aí, mas assim, ele é um samba muito antigo, ele ficava Uhum. difícil, né? E O a gente, andamento para aquela época, isso, e ele... a gente quer a gente quer 10, né? A gente quer ganhar os 10, Sim, né? sim. E aí a gente pensou bastante, teve muita luta, eu mesmo fui uma que foi contra, mas depois a gente entra num consenso que tem que ser a opinião da maioria, tem que ouvir quem sabe, Uhum. né? Eu não entendo nada da questão musical, né? Técnica você não entende, então a gente acata. Mas ele fala um pouco, sim, ele resgata um pouco, fala né, do café chegando nos bolsos né, do João Fernandes, né? Conta um pouco no início ali da corte trazendo, né, chegando por meio dos europeus, mas depois a história fica muito voltada para os trabalhadores e para o Morro da Fonte Grande. Uhum. Então a gente vai falar um pouco das festas, das nossas festas tradicionais, que hoje algumas nem tem mais, como Folia de Reis, que rodava. Eu era muito pequena, minha mãe não deixava a gente seguir porque era uma festa que acontecia à noite. Uhum. E foi a família Pafurado que trouxe, inclusive, né? Essa festa que eles vieram dar certo, tinha mais tradição lá, então eles circulavam o morro, batiam nas casas, as pessoas ficavam acordadas. E então assim, a gente vai trazer muito da história das festas que acontecia, das bandas de Congo. Lá a gente ainda tem a banda de Congo. A Não. banda de Congo, Renato Santos ainda mantém, né? Mantinha com criança, agora as crianças vão crescendo, não querem mais tocar. Uhum. Mas ele tem os tambores lá, em alguns momentos ele faz com congada. Então, é esse resgate das fontes, né? Fala um pouquinho da história, da história mesmo do bairro, sabe? E das tradições de lá. Fala um pouco de lá e fala um pouco da cidade também, mas as tradições daquele momento o café era importante, porque a gente ainda tem pé de café lá em Fonte Grande. Uhum. Casa Renato Santos tem pé de café, onde minha avó morava, já falecida há muitos anos. A gente tinha café que era o café que ela usava. Ela produzia, ela pilava, ela tinha os pés de café, colocava para secar, tinha um pilão lá de madeira. Então ele faz parte dessa história nossa, né? E é isso que a gente quer resgatar esse ano. É um enredo que vai no passado, mas ele também conversa muito com o atual, né? Com o atual, já com o presente, isso aí. Tá certo. E é um enredo, tá sendo um enredo caro, um enredo mais em conta, porque quando mexe com um pouquinho de África, muita gente acha que é um enredo mais barato, por você ter materiais alternativos, materiais que podem ser substituídos. Aí somado a isso tem o Caribe, que também é um carnavalesco que sabe tirar de onde a gente não imagina, ele consegue tirar. Essa é uma das características dele. Mas esse enredo está sendo financeiramente, como é que está funcionando a propriedade? Nós não estamos achando ele muito. Nós acreditávamos que ele ia ser mais barato, mas eu creio que em função desse tempo que a gente está vivendo, né, dólar agora que está caindo, mas o dólar teve muito em alta, então essa dificuldade com o material que o Brasil inteiro teve, que o mundo inteiro, na verdade, né? E materiais que a gente comprava por um valor, tipo as varas de ferro, né, para os carros. Eu acho que tá 4 vezes mais caro, né? Então está sendo um carnaval muito caro. Muito caro. A gente teve que reduzir o desenho, né? O Projeto Caribe fez. A gente teve que mudar muita coisa, porque primeiro que não estava encontrando material e quando encontrava... Era preço absurdo. Absurdos que a gente não estava dando conta. E o carnaval, eu estou ouvindo dizer que todo mundo está fazendo um carnaval um pouco menor. E o nosso carnaval vai ser um pouco menor do que a gente imaginar, mas nem por isso vai ser um carnaval pequeno, né? É um carnaval grandioso, bonito. Os carros alegóricos estão muito bem, a gente está com eles todos prontos, igual na parte da adereçagem mesmo. Mas está sendo um carnaval muito caro. E provavelmente a gente está fazendo, ele está dando conta dele, porque a gente tem um carnavalesco que aproveita, e tem uma equipe que está lá também, né? Coordenada pela nossa diretora de barracão, Raquel, que também, sabe, faz esse movimento, ela também enxuga algumas coisas e não deixa o material se perder. A Piedade é uma das escolas que fazem seus carros no Tancredão por não ter barracão. Aí lá tem Piedade, Novo Império, Pega,
chegou que faltava, chega mais, várias escolas ali. O quão prejudicial isso é para a escola não poder ter um barracão que guarde as coisas assim que termina o desfile e no ano que vem poder reaproveitar quase que 100%? Essa é uma questão muito séria. Eu penso que para as escolas ter um barracão, ter um espaço como assim, assim, meu filho mais novo é da MUG, né? Uhum. É o George. Eu fico assim, quando eu vou lá, fico assim, olhando aquela monstruosidade que é a MUG, né? Você tem camarim, você tem lugar para baiano, tem lugar para passista, né? E tem lugar para os carros, né? Eu acho que quase difícil, que Vitória é uma cidade muito pequena, a gente quase não tem mais espaço vazio, eu acho difícil as escolas terem esse espaço como a MUG tem em Vila Velha. Eu acho que assim, Vitória tem um carnaval tão grandioso, né? Que traz tanto retorno financeiro para a cidade, né? Eu lembro que teve um ano que a gente estava procurando para um amigo uma vaga no hotel do centro, no Alice, e não tinha mais no sábado, né? Porque estava lotado, não tinha mais vaga, sabe? Então, assim, precisava ter essa cidade, sabe? A cidade do samba, equivalente de Rio de Janeiro, em proporções menores, precisava ter aqui, porque aí você teria essa possibilidade de economia, de guardar coisas. Teve ano que a gente já teve um lugar para guardar, né? A gente tinha um recurso, conseguimos negociar com a pessoa e pagar, né, quando entrasse o recurso, e conseguimos recolher muita coisa e guardar. Mas, assim, quando você não tem esse espaço, é prejuízo, porque vai quase tudo pro lixo. As fantasias mesmo, quando você está terminando o desfile, você tem que correr para segurar algumas coisas, senão as pessoas vão pegando, sabe? É muito investimento aquilo ali para você perder assim, né? É um desejo muito grande do Neto, presidente da Liga. Ele, quando veio aqui, ele afirmou que ele quer até terminar o mandato dele e entregar uma cidade do samba, um espaço para essas escolas, e que o Tancredão é uma dessas possibilidades, né? Sim. Você acha com certeza que seria muito benéfico para todas as escolas? Com certeza, para todos, principalmente para as escolas, né? As escolas menores que ainda não tem, né? Tem mais dificuldade ainda que a Piedade, por não ter uma comunidade, um território bem definido, ou tem, mas não tem a tradição, né? Precisa para todas elas. Na verdade, todo mundo precisa daquilo ali. Eu acho que até a Mocidade Unida da Glória, a outra que tem, né? A Boa Vista que tem, também seria importante, porque você não precisa estar arrastando nada, você já pode trabalhar ali mesmo, ou guardar alguma coisa ali, ou ter um espaço mesmo que seja mais reduzido, porque, gente, isso é a cara da cidade, faz parte da economia, inclusive, da cidade, né? Então, movimenta muito dinheiro. Eu penso que nossos o Poder Executivo ele tem que pensar, né? Os dirigentes da cidade, o Legislativo tem que começar a pensar nessas coisas, porque Vitória é uma cidade que está se modernizando, né? Uma cidade que tem um carnaval tão grandioso, as pessoas fazem isso com tanta, sabe, com tanta boa vontade, mesmo às vezes vai na base da boa vontade, né? E do investimento próximo, o mínimo que a prefeitura pode fazer é essa cidade do samba, porque tem espaço, eu acho que tem, é o espaço que nós temos ali que poderia garantir isso aí, um espaço de economia assim, importante também vamos dizer, o prefeito, né? O prefeito que garantir isso aí vai ser um prefeito preocupado com a cidade, com as pessoas e com a cultura, né? Sim, principalmente a cultura. Com a cultura, pois Exato. Exato. Você falou um pouquinho agora há pouco sobre o tempo que a Piedade ela se afastou um pouco de si mesma, né? Isso vem mais ou menos ali da época que o intérprete, o Marquinhos, ele teve que se afastar, né? Porque por motivos pessoais, questões de viagem e tal. Aí desde então, acho que vocês não encontraram uma voz mesmo que as pessoas olhem e digam, poxa, essa é a nossa voz, é o nosso cantor principal, que é daqui, é nosso mesmo. Passa por um pouco desse processo de mudanças da diretoria? Não, eu não vejo assim, não. A dificuldade na comunidade foi um pouco anterior. Né? Foi anterior, uns 4 ou 5 anos, 6 anos antes. 2012, por aí, acho que até 2014 a gente teve muita dificuldade, inclusive, muito problema mesmo, inclusive que geraram até, a gente ficou com medo até de violências mesmo, né, em função disso aí. A saída do Marquinhos, né, que ele está na Europa hoje, né, ele foi
buscar melhoria de qualidade de vida para ele, né, financeira. A gente comunica com ele de vez em quando, né, ele sente muita saudade. Mas, assim, eu penso que não. A gente teve o Kleber, né? O Kleber ficou um tempo lá. Inclusive, o Kleber era um que a gente queria, não queria que ele tivesse saído de lá, né? E o Novo Império fez muito bem. Pegou ele. O Kleber, ele tinha uma identidade muito boa, assim, sabe? Com a escola, uma voz também muito potente. E hoje a gente tem, né? Danilo também passou por lá, mas a gente sabe que não são vozes, né? Não são pessoas que estão de fora, que vieram de outra agremiação, que tem histórias, né? Histórias em outra agremiação. O Kleber tinha uma história, né, em outra agremiação, de Cotuquara. O Danilo não pega, né? E o Thiago Brito agora, né, com a Mug, né? Tanto que na primeira vez que a gente ouviu, a gente parecia que estava ouvindo samba da Mug. Hoje ele está bem integrado, viu? O Brito está bem integrado e ele faz questão de ser. Ele se aproximou muito do Papo Furado. E ele, quando ele conversa com a gente, quando ele chegou para conversar conosco, ele já falou: ó, eu não vou trazer, vocês me apresentem o grupo, quem quis do grupo, o grupo musical. Eu quero deixar, não quero trazer ninguém de fora para, né, para cantar comigo. Quero que tenham vozes daqui. E alguns não quiseram, né? A gente até tentou trazer uma pessoa, mas não deu muito certo. A gente ficou preocupado, não deu muito certo. Mas nosso desejo é que saia alguém da comunidade, né? Assim como a gente tem o casal Mirim lá, a gente tem 3 casais, mas a gente acredita que um dia o nosso casal Mirim, né? Que eles serão o nosso casal, né? Oficial. O primeiro casal oficial, porque eles são dali, né? Foram criados dali, né? Mas a gente acredita que eles serão o nosso casal, mas a gente acolhe todo mundo que chega, mas a gente precisa dessa identidade. Hoje, casais, a gente sabe que é complicado mesmo, né? Mas a voz da comunidade quase ninguém tem mais, né? As escolas não tem muito mais. A Piedade foi muito privilegiada, né? Ela teve Papo Furado, o Sérgio Índio, o Marquinhos, né? E, assim, hoje é difícil porque eu vejo muito interesse na percussão, né? Na bateria, né? As meninas passistas, aquela coisa toda. Mas, assim, não vejo muito interesse em trabalhar a questão da voz, sabe? E isso é muito importante. De repente, é uma questão para a gente pensar aí para o futuro, né? Mas tem que ter alguém que conduza isso, né? Sim. A gente tinha um músico bom lá, mas ele já mudou, ele mora em outro município. Precisava ser alguém que, né, músico, alguém que entende de música para poder dar as orientações, né? Ou mesmo no nível do município mesmo, algum grupo, como tem dos casais aí, né, que fizesse um trabalho desse, juntasse todo mundo, que cada um ia trabalhar na sua comunidade, né? Eu acho que precisa disso, porque é uma identidade, né? É uma identidade. Falando de verbas públicas agora, esse atraso que acontece anualmente das verbas chegarem 2 semanas antes, às vezes até depois do carnaval ainda tem verba para receber. É muito difícil fazer carnaval desse jeito, né? Muito difícil, muito difícil. Assim, eu não consigo entender por quê, sabe? Porque eu penso que o poder público, né? Eu sou funcionária pública municipal aqui de Vitória, mas a gente está tão moderno, sabe? A gente avançou tanto em formas de prestação de conta, de controle. Não é só você ter controle, gente. É só criar um instrumento para controlar, para, sabe? Para as coisas fluírem direitinho. Porque hoje, por exemplo, a Piedade tem contador, tem um escritório de contabilidade, né? A gente tem um diretor financeiro que ele tem comércio, então ele sabe cuidar dessas coisas. Então a gente sabe, todo mundo tem noção de que a verba pública, ela tem que ser bem cuidada, ela tem que servir para aquilo que ela se propõe, né, para aquilo que é proposto. Eu acho que, assim, nossos governantes, eles ainda não entenderam, que eles não estão atendendo, né, não estou fazendo um favor, liberando, porque, né, tem um grupo ali que vai se apresentar, não. Isso é cultura, é a cultura da cidade, uma tradição cultural da cidade que traz recursos, né, que traz dividendos, que traz renda para a população. Tem pessoas que ficaram 2 anos desempregadas e começaram a ganhar dinheiro agora. Então, isso é importante. Então, esse investimento que a prefeitura faz, que eu acho que não chega nem a 200 mil reais, ele retorna, sabe? Retorna para a prefeitura. E até porque
com exceção desse carnaval que vai acontecer, onde havia dúvida de que ele realmente iria acontecer, o carnaval é uma data certa do município. Com certeza. O ano que vem não existe a possibilidade de não ter carnaval. 2021 foi a exceção por causa da pandemia. Sim. Mas 2023 vai ter carnaval. 2024 Sim. vai ter carnaval, Sim. já está certo. A data, Sim. inclusive, já está oficializada. Exatamente. Pois é, eu penso que a gente precisa... A gente não, acho que primeiro, né? Eu acho que quando a gente vota, a gente precisa pensar nessas coisas. Sim. Nós que somos sambistas, sim, sabe? sim. A gente precisa pensar em um monte de coisa, né? Inclusive nessa questão aí, porque, como você mesmo disse, não é a primeira vez que tem atraso. Dessa vez foi um pouco mais complicado, né? Um pouco, né? Que veio uma parte, a outra veio depois, né? E a gente depois fica recebendo, né? Tentando sabe, ficar naquela balança aí para saber quem é que eu pago, quem é que vai ficar para o próximo, tem aquela coisa toda. Quem vai na próxima remessa? Exatamente, e promover eventos durante o ano para que as escolas apareçam, para que as pessoas... Eu tenho uma parente, uma prima, que ela fala assim, eu só lembro do carnaval depois do Natal, depois do Ano Novo. O sambista não, o sambista ele passa o ano todinho lembrando do carnaval. Né? Lembrei, o carnaval está na nossa cabeça os 12 meses do ano. Sim. Então, assim, precisa ter esse evento. Eu achei interessante que nós tivemos a live, né, durante o ano, depois teve o lançamento do Sambas Enredo lá na MUG. Isso. Então, e essas coisas têm que acontecer durante o ano, têm que ser promovidas, a Liga tem que promover, né, com parcerias, e os empresários também, eles têm que começar a ficar atentos, porque acho que o empresariado capixaba ele não deu conta ainda da importância desse carnaval. Mas talvez o mesmo descaso que o poder público tem, os empresários têm. Exatamente. A gente não tem a gente tem, né, tem ali o Moisés ali que tem vende, né, trabalha com matéria, mas não tem outras lojas, né, outros empresários que investam em materiais, né, pra gente até ter uma queda um pouquinho de a concorrência gera essa disputa, né, e poder abaixar um pouco o preço, mas o próprio investimento mesmo, a gente tentou esse ano nas empresas de café, mas eu entendo também que teve, por conta da pandemia, as pessoas estavam com medo de ter o nome ligado. Uma empresa até falou conosco, a gente está, né, preocupado de ter o nome da empresa ligado, né, a um desfile, né, no momento que nesse né, período não pode ter aglomeração, aquela coisa toda. Mas precisa sim. Precisa de alguém ter um olhar um pouco mais ampliado para a cultura capixaba, porque o carnaval é só uma expressão, né? Eu sei que quando tem as reuniões da Liga, quem vota mesmo é o presidente. Isso foi... Quem passou aqui falou, o Arthur falou, o Alessandro também falou, e o Patrick, que é da MUG, falou, só que quem vota é o Robertinho. Então, perguntando a sua opinião como sambista, como um amante da piedade. Te preocupa um pouco 100% dos jurados serem de fora do estado? Me preocupa um pouco, sim. Eu me preocupo, mas eu também não sei te dizer se teria imparcialidade, né? Não sei. Se fosse 100% de vitória... Se teria essa imparcialidade, porque hoje acaba que todo mundo tem uma... Vitória não é tão grande assim também. Né? Você tem uma preferência por uma outra agremiação. Mas me preocupa muito também o jurado não conhecer o carnaval, né? Não saber da dificuldade, não saber o que acontece aqui e ficar aquele julgamento muito, muito frio. Eu assim, parece que esse ano é só Rio, né? Só Rio, o Grupo Especial é 100% Rio. Porque eu acho que quando deixou de ser Rio foi complicado pra gente, sabe? Porque o Rio ainda está mais próximo, tem uma circulação muito grande de pessoas, Rio de Janeiro, Vitória, né? Eu acho que a gente vai ser um pouquinho melhor, mas eu acho que poderia ter um outro, né? Até para as pessoas irem aprendendo, né? Os jogadores aprendendo um pouco, né? Com os outros jogadores de fora. E assim, só uma questão que eu coloco aqui da Liga, né? Eu acho que precisava ter mais mulheres na Liga. Esse é um importante... Pois é, acho que a gente... Seria um grande passo até também. Não que os homens não estejam fazendo direito, mas eu acho que quanto mais diversidade você tiver, melhor vai ser, porque a gente pensa um pouquinho diferente, a gente tem umas questões que a gente gostaria que fossem debatidas, né? Uma vez eu fui representar quando o presidente Valdeir adoeceu, né? Ele teve um problema de saúde grave ano passado. E eu fui lá, eu confesso que eu fiquei meio constrangido um pouquinho. Na reunião? Não, foi no dia do sorteio. Ah, tá.
dia do sorteio, gente, e eles estão todos juntinhos aí. Eu falei, vou me juntar com o Zezé. Mas enfim. É verdade. E no cargo de presidência, certeza que não tem no grupo especial mulher, mas eu não sei se no cargo de vice-presidência, eu acho que você é a única. Do grupo especial. É, do grupo especial você é a única. Acho que Aí sim. vindo o processo, a gente tem a Zezé, que é presidente, mas eu acho que vice você é a única representante. Precisava ter mais mulheres envolvidas, mas é uma tarefa muito difícil, tá? Falar um pouquinho da questão de gênero agora. Porque, não, fica à vontade. Primeiro que é um mundo muito masculino, né? Que aí, coisa de homem contar junto, que tem mais palavrão, tem mais umas coisinhas, você tem que, às vezes, fingir que não está ouvindo. Mas faz parte, a gente vai, né, vai aprendendo a lidar com isso, mas todos sempre muito respeitosos comigo. Né? Eu acho que naquele dia do sorteio eles viram que eu estava meio perdido, começaram a me puxar, me colocar no centro. Mas, assim, ser mulher e estar na direção de uma escola de samba é uma tarefa muito grande, porque a gente tem as outras tarefas. Eu, por exemplo, eu trabalho em 2 prefeituras, eu trabalho na Serra e Vitória. Aí, por exemplo, hoje para vir para cá, que eu sei que eu vou para ateliê, eu tenho que fiz comida porque eu gosto de cozinhar, né? Meu filho, moro eu e um filho, fiquei a semana toda fora de casa. Aí hoje eu gosto de fazer a comida que eu gosto de comer, faço para nós dois e tudo. E aí você tem, né? Tem a casa para cuidar, você tem você para se cuidar, porque eu ainda tenho. Ontem eu corri atrás do vestido que eu vou desfilar. Aí tem que fazer unha essa semana, tem que fazer o cabelo, tem que fazer não sei o quê. E que homem não, homem compra roupa e vai. A maioria deles, né? São os mais vaidosos. Mas são tarefas muito difíceis, mas é necessário. Eu acho que as mulheres mais jovens aí, né? Acho que tem muita gente com a cabeça, muita gente pensando bem bacana, sabe? Tem as que são da minha faixa etária que precisam também estar ocupando esse espaço, mas a gente ainda tem muito medo. Tem muita gente que tem medo, fala que é um mundo muito masculino. E também acho que os homens precisam chamar mais, precisam colocar mais, sabe? E assim, eu disputei a vice-presidência com um homem. Mas eu falei, eu quero ser vice-presidente. Já chegou. Tinha uma outra possibilidade de ser outra pessoa. Possibilidade, né? Mas assim, mas era um homem, né? Mas enfim, eu penso que precisamos ter mais mulheres, né? Apesar da carga ser muito pesada, mas a gente vai conciliando e vai dando conta. Até porque aí a voz fica mais. Quanto mais perto você está do poder, mais sua voz. Aí você faz sua voz ecoar um pouco melhor. Sim, né? Sim. Como que é ser de uma escola tão uma das escolas mais antigas de Vitória, só que infelizmente ela não possui quadra. Aí para fazer os ensaios vocês acabam não tendo, não gera renda para vocês. Sim. Então, de repente é mais vantajoso eles nem fazer o ensaio porque ele não se paga. Mas como que é conviver com isso o tempo todo, sabendo que essa renda não vai entrar, que às vezes nem o bar de vocês vai trazer algo positivo financeiramente, porque as outras pessoas também vão estar vendendo, afinal não é um lugar fechado. Como é que é esse processo? Essa é uma questão muito séria para a Piedade. A gente teve um ano que nós trabalhamos isso, conversamos com algumas pessoas, alguns até acataram, mas as pessoas também precisam trabalhar. Precisam trabalhar dinheiro, né? Mas assim... E a gente já teve pessoas que vinham de fora mesmo, vem muita gente de fora, né? Hoje está mais o povo dos arredores mesmo, mas é muito difícil, porque você tem um som que você precisa, né? Você tem uma despesa com a sonorização, você tem água para os componentes. Aí você paga um cavaco, de repente paga a voz também. A voz a gente já fica mais para o final, né? As vozes. Mas o cavaco geralmente é imediato, né? Então, assim... Às vezes a própria diretoria banca esse momento aí, às vezes o presidente tira do bolso dele, né? E os últimos aí foram bem difíceis. Eu conversei com o Arthur, e a mesma coisa de vocês, não possui quadra própria, faz num espaço que é da comunidade e ele não tem de onde tirar lucro ali. E nós fomos muito criticados, desde 2012, que a gente é muito criticado por fazer evento no Álvares Cabral. Mas é o Álvares Cabral que nos dá um certo, né? Que lá vocês podem cobrar o valor. A gente cobra, a gente tem uma participação no bar, né? E aí isso aí permite que a gente tenha uma folga que sobra um dinheiro para você investir um pouquinho, aí você paga o som, né? A despesa daquele dia e sobra um pouquinho para você investir no outro. Mas assim, tipo água. Água, às vezes, a diretoria resolve, não, nós vamos comprar água que vai ser usada, né? A gente vai pagar água. Tinha uma época que a gente tinha um patrocínio da água. Hoje não tem mais. Mas é tudo muito, muito, muito difícil.
pessoas não compreendem, aí pedem fantasia de graça, e não são só as pessoas da comunidade, não. Você vê amigas suas de classe média que liga, perguntando se não tem uma fantasia. Uhum. Aí eu, com toda a paciência, explico, né, como é que funciona, e por que a gente precisa vender as fantasias. E assim, não, por quê? Porque falar de gente não tem, a escola, ela não tem, voluntariado é muito pequeno, Uhum. voluntários são os diretores hoje, Sim. né? E a gente compreende que que a comunidade ela tem necessidade, e com essa taxa de desemprego do jeito que está atualmente aí você fica pensando, né? Você paga outras pessoas que você traz de fora. Aí as pessoas da comunidade vão trabalhar de graça, né? Como é que é isso, né? É uma questão também que você tem que pensar. Como é que você traz profissionais? Tudo bem, você está trazendo profissionais de Parintins, carnavalescos de outro estado e tudo, mas na hora de pagar adereçagem, pagar alguma coisa, pessoas que vão, né, vão às vezes dar horas no barracão lá, você tem que, minimamente, tem que ter alguma coisa, né? Uhum. Quem não cobra, a gente tem que garantir a alimentação, que também está cada vez mais difícil, né? A gente até comentou um pouquinho lá atrás, mas esse ano está muito difícil também para as escolas a venda de fantasias. Como que a Piedade está fazendo? Você falou que está fazendo promoções, mas conseguiu fechar alas, conseguiu aquelas alas que toda escola tem pessoas que compram 1, 2, 3 aulas de uma vez logo, que é aquele povo que desfila há muito tempo. Sim. Mas a Piedade também esse ano conseguiu manter? Como que foi isso? Não, nós conseguimos sim, a gente já tem ela fechada, né? Tem grupos que já fecham. Né? Grupo de academia, grupo isso, sempre. Como a gente fez uma promoção muito boa, né? Fantasias a R$100 aí. Uhum. E aí eles fecharam, né? Teve uma aula que foi fechada. Uma aula que também o pessoal está com um pouco mais em dia, boa, assim, aula de passista, né? Ela está bem procurada, mas ainda há dificuldade. Tanto que a gente teve que, menos está vendendo com um desconto de mais de 50%. Uhum. Para poder ter acesso à fantasia. Depois dos ensaios técnicos, nós observamos uma procura maior por fantasias, né? E à medida que vai se aproximando, eu estou observando que as pessoas estão procurando, me ligam, perguntam. É muito, muito importante isso que a senhora falou, de que após os ensaios técnicos houve uma mudança na procura. Então, isso vai muito com o que a senhora falou lá atrás, de que se a gente tivesse na mídia, sei lá, de dezembro para frente, de novembro para frente, as vendas com certeza elas seriam superiores. Com certeza, com certeza. Porque o ensaio técnico chama muita gente pro São Paulo do Povo, mas vai pro jornal de manhã, vai pro jornal de meio-dia e vai pro jornal das 19 também. Então as pessoas passam a ver mais a escola de samba. Exatamente, ver a alegria, né? Que foi, eu achei assim. Eu não vi as outras, eu costumo ir, né? Eu costumo ver algumas escolas, né? Ver o desfile técnico, o ensaio técnico. Eu só fui mesmo da Piedade. Uhum. Mas quando, assim, esse desfile, eu não sei, provavelmente, não sei não, provavelmente por conta de que não teve desfile ano passado, né? Esse ano não teve, né? Nós estamos em abril, desfile em abril. As pessoas estavam tão felizes, eu mesmo, foi um momento tão importante. Primeiro que eu nunca abri desfile, né? Foi a primeira vez, né? Com o presidente. E aí, assim, via Gardas, foi uma felicidade tão grande das pessoas. E arquibancada também, no Dia da Piedade tinha muita gente. Uhum. Foi São Torquato, né, e depois Piedade, mas tinha muita gente lá. E eu tenho observado, né, nos últimos ensaios técnicos, pessoas que não vão no dia, né, e pessoas também que não vão desfilar e que não vão assistir, elas aproveitam para ir no ensaio técnico, isso. Né, porque é mais cedo, né. É de graça. É de graça, pois é. E é isso também que tem que pensar, né? Por que não faz mais eventos ali, né? Com certo patrocínio? Porque a gente precisa trazer esse carnaval para o dia a dia da cidade. Não é só, né? Porque no Rio você tem coisas durante o ano. Sim. Você tem eventos, a gente vai para lá para ver algumas coisas durante o ano, né? Festa de passista, é festa não sei de quê, são várias feijoadas durante o ano. Aqui a gente tem a feijoada, mas é uma coisa da agremiação, né? Que aí acaba juntando muita gente, mas precisamos ter mais eventos. E esse ano quase que não teve ensaio técnico, né? Exato. Pois é, ia ser uma perda muito grande. Então, assim, para vender fantasia, para o público que não é sambista se interessar, porque são eles que pagam muita coisa na escola, né? Que as pessoas que trabalham da comunidade que vão, a gente acaba dando a fantasia, né? Acaba negociando dessa forma, né? Você, né, trabalha, você ganha a fantasia, ou ganha um desconto muito grande. Geralmente a gente dá as fantasias que vão sobrando. Então, quem paga mesmo, quem faz entrar dinheiro é o público, é o desfilante, que não é sambista.
Então precisa ter, e o poder público, acho que no início, junto com o empresariado, negocia com o empresário aí, gente. Tem que fazer isso, porque é bom para a cidade. Imagina você teve um evento no meio do ano, né, aqui no Sambão mesmo, você para um lugar para cada agremiação, você identifica qual agremiação que pode ir, que pode estar lá, faz num dia, num domingo, cada um faz sua feijoada, né? Acho que é importante marcar o território, né? Marcar o que é nosso ali. O Sambão do Povo é das escolas de samba e a gente precisa estar mais vezes lá. Exatamente. Eu sinto muita falta disso. Movimentaria com certeza culturalmente a cidade de Vitória, mas financeiramente isso seria muito válido para as escolas. Com certeza. Talvez esses eventos não precisassem entrar dinheiro naquela hora, mas para o desfile teria um retorno positivo. A gente está se encaminhando para o final, hoje é 3 de abril, ainda tem mais 5, 6 dias aí para até o desfile chegar. Vou deixar você fazer os eventos, fazer o convite para se tiver algum evento. Aproveitar para quem não comprou essa fantasia, comprar a fantasia. A gente está com promoção. Quanto mais fantasia compra junto, mais barato fica. Tá? A fantasia está R$150. A partir de 3 fantasias fica R$100. É um descontão, porque a fantasia era R$199. Então, convidar todo mundo para essa descida e também para desfilar na Mais Querida, que o melhor desfile é a escola mais animada, mais agitada, que arrasta multidões. O desfile vai ser de madrugada, mas a gente costuma arrastar multidões. Tá certo. Muito, muito obrigado. Tá todo mundo na correria de barracão, eu sei disso. Você vai pro barracão agora, voltar agora. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo aqui para gravar com a gente. Mas divulgar a Mais Querida faz parte do trabalho do diretor e principalmente da vice-presidência. Tá certo. Obrigado. Prazer.